no próximo domingo, glorificando o nome do Senhor, mostrando para vocês o que é o poder de Deus na vida de uma pessoa. O que Deus pode livrar uma pessoa. E isso só acontece por uma coisa. Viu, meu pastor, o senhor está me vendo aí. Esta noite eu estava terminando de preparar a ministração de hoje, a palavra de Deus para a igreja. E Deus me trouxe Deus na vida de cada um de nós. Isso só acontece, meus amados, porque não existe Deus maior que o nosso Deus. Pastor, eu sei que o senhor está me ouvindo, está me vendo. Esse louvor Deus me deu para tocar hoje aqui para você. Não há Deus maior que o nosso Deus. O nosso Deus nos livra de qualquer lado do passarinheiro. Foi pro rio que Deus deu, e do rio foi para as nações. Aleluia, Jesus. Agora, manda ver. Não há Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Cadê você? Como o nosso Deus. E não há Não há Deus maior. Não há Deus Melhor. Não há Deus tão tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol, criou a terra, criou o sol e as estrelas. E as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu Agora levanta suas louvor. mãos e adore ao Senhor. Assim. Lucinéia, você está aí atrás. Deus forte, Lucinéia, Deus poderoso, você está aí atrás, Lucinéia. que criou o céu. Lucinéia viveu um milagre. Lucinéia viveu um milagre essa semana. Um milagre de mais um ano na sua vida. Na honra. Sabe por quê, Lucinéia? Porque o Deus que você crê, não existe Deus maior. Por isso ele te guarda, por isso ele te protege. E Não há Deus tão grande como o nosso Deus. criou o céu, Criou a terra, criou e as estrelas, tudo ele fez só para você. Tudo criou, tudo formou agora eu quero para o seu louvor, jogar no para o seu louvor, para o seu, para o seu.
maravilhoso que o Senhor criou para cada um de nós. Que o teu nome seja louvado, Pai. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada um dos teus filhos. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pelo milagre que o Senhor operou na vida do pastor Evandro, o teu filho amado, Pai. O teu filho que o Senhor tem propósitos maiores ainda na vida dele. Ele estará aqui, testemunhando de tudo o que o Senhor fez na vida dele, para que o teu nome seja glorificado. Porque o Senhor nos ama e nós te amamos. Obrigado, meu Deus. Amém? Há 2 semanas atrás eu ministrei aqui sobre o servo do Senhor. E na semana seguinte eu queria dar continuidade à ministração sobre o servo. Mas Deus não permitiu. E eu ministrei sobre as verdades do perdão. E na semana seguinte era a ceia, eu ministrei sobre a ceia. E hoje eu quero completar a ministração sobre o servo. E hoje eu quero falar para vocês sobre coração de servo. Coração de servo. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Antes de ler a palavra, deixa eu dizer algo. Quem viu um vídeo que o pastor Evandro colocou num grupo sobre uma pregação no que o pastor folheava a Bíblia para frente e para trás procurando algo? Ninguém viu? Ninguém viu? Eu respondi ali. A escola de treinamento bíblico que o pastor Evandro vai trazer para a igreja é para que não aconteça a mesma coisa com vocês. Filipenses, capítulo 2. Chegaram? Glória a Deus. Eu vou ler a partir do versículo 1. Não sei até onde eu vou. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos de compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou
soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus nos abençoe com essa palavra maravilhosa, Pai. Como são todas as suas palavras que estão escritas no livro sagrado, na Bíblia. Nos faça entender hoje o que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Coração de servo. O mundo define grandeza em termos de posse. Ser grande é ter posse, é ter prestígio, é ter posição. Na natural egoísta humana, com a mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção muito apreciada. Porque o homem acha que o servo menor não vale nada. Tem muitos que tratam a sua serviçal doméstica de uma maneira inferior. Mas para Deus não é. Tem muitos que tratam aquele que vai servir você num restaurante de uma maneira inferior. Quem age dessa maneira, trata Jesus da mesma maneira. Essa mentalidade do eu tem destruído as relações entre as pessoas, porque um acha que é maior que o outro. Mas não é assim que Deus avalia a grandeza. Não é desta maneira. E a palavra diz, lá no Evangelho de Marcos, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 43. Deus nos formou. E Deus nos formou para servir. Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Não preencham o tempo deles com atividades que limite a sua disponibilidade de servir. Fazem o que é necessário, abrem mão do direito de controlar a sua agenda. O verdadeiro servo está sempre pronto para servir. O verdadeiro servo não está limitado à sua agenda. Ele está sempre pronto para servir. Está sempre pronto a atender o chamado do seu Senhor. Os verdadeiros servos, eles prestam atenção às necessidades. Estão
sempre atento à maneira de ajudar os outros. Eles veem a oportunidade de servir nas necessidades dos outros. O verdadeiro servo, quando vê a necessidade de alguém, ele está sempre pronto para socorrer, ele está sempre pronto para servir. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com aquilo que ele tem nas mãos. Verdadeiros servos não dão desculpas. Não deixam para a última hora. Nem esperam circunstâncias, ocasiões melhores. Eles simplesmente fazem o que tem que ser feito. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com a mesma dedicação. O verdadeiro servo não escolhe tarefa. A tarefa que ele faz da mesma maneira. E o que quer que o servo faça, eles fazem de todo o coração. Não importa o tamanho da tarefa. O tamanho da tarefa é irrelevante para ele. Pequenas tarefas, muitas vezes demonstram um grande coração. O coração do servo se revela em pequenos atos que muitos não pensam nem em fazer. Eu vou dizer um só. Eu vou dizer um só. Lavar o banheiro da igreja. Muitos não pensam em fazer isso. Mas os verdadeiros servos estão prontos para fazer. Quando você tem um coração de servo, nenhuma tarefa vai te diminuir. Nenhuma tarefa está abaixo de você. É nas tarefas menores que estão as grandes oportunidades. Nas tarefas menores estão camufladas as grandes oportunidades. As pequenas coisas é que vão te levar às grandes coisas. Antes de você querer o extraordinário, a tarefa extraordinária, tente servir normalmente. Os verdadeiros servos, eles são fiéis ao ministério. O verdadeiro servo não deixa a sua tarefa pela metade. Ele conclui a tarefa. Ele cumpre a sua responsabilidade. Ele mantém suas promessas e leva a cabo o compromisso que assumiram. Ele não deixa a obra pela metade. Os verdadeiros servos, eles são discretos. Eles não aparecem, mas eles estão aí operando, eles estão trabalhando.
Você está hoje aqui, sentado, tudo limpinho, varrido, cadeira arrumada, envelope em cima da mesa, tudo, ar-condicionado ligado. Porque um verdadeiro servo serviu você hoje. Alguém serviu você hoje. Eu estou aqui hoje porque alguém serviu. Alguém preparou o microfone, alguém limpou isso aqui. Alguém trouxe água para eu beber. Está muito saborosa, viu, Céu? O servo trabalha no anonimato. Ele mantém discrição. Ele não se promove. Não chama atenção para si. Não procura autopromoção. Você não vai achar verdadeiros servos sendo o centro de atenção, não. Eles ficam satisfeitos, eles ficam alegres, só em servir de maneira silenciosa, de maneira sem alarde. Esses verdadeiros servos, eles persistem em servir a Deus. E Jesus disse assim: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser esse o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O galardão do servo já está pronto, preparado por Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 42. Eu mostrei para vocês 6 características do verdadeiro servo. 6 características daquele que tem o coração de servo. E dessas características, qual é a mais desafiadora para você? Pense aí. Qual é a mais desafiadora? E fique sabendo, o servo enfrenta tentações. O servo enfrenta 3 tentações. E essas tentações, elas são bem reais e elas são sutis. E essas tentações são as mesmas que Jesus, o nosso Senhor, enfrentou antes de iniciar o seu ministério na terra. E essas 3 tentações, elas estão em 3 observações que o apóstolo Paulo descreve na carta aos Coríntios. Que diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas
que por vergonha se ocultam, não andando com astutícia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para o que se perde está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 7. A primeira tentação que nós vemos nesse versículo é ser suficiente, é ser autoconfiante. E ser alguém espetacular, alguém que quer aparecer, tem uma mentalidade de celebridade, que ele é o auge, que todo mundo está olhando. Jesus se recusou a ser um dublê famoso. Jesus não veio para andar em cima de brasas, engolir fogo, colocar a sua mão dentro de boca de leão, para mostrar que ele tinha algo que valia a pena. E essa é uma tentação que o servo passa. A terceira tentação é querer ser poderoso, é querer estar no controle de tudo, é querer liderar relevante. É necessário, é bom, mas empurrar, manipular, ter o controle, jamais. Tem muitos que servem na igreja, com a função de presbítero, de obreiro, seja o que for o termo. Ele está servindo. E sofre a tentação de querer manipular a igreja. Muitos pastores já caíram nesse laço. Amado, somente um Deus é suficiente. Isso tudo, se você colocar de uma maneira simples, apenas é um Deus. E no louvor que nós entoamos, não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. E tem servos que querem se passar como Deus dentro da igreja. Ser servo implica em diligência, em fidelidade, em lealdade, em humildade. Os verdadeiros servos, eles não se competem. Não há competição entre os verdadeiros servos. O verdadeiro servo não quer ocupar
a tribuna principal. Nem querem ser colocados debaixo dos holofotes para serem vistos. O verdadeiro servo, ele conhece as suas limitações. Ele admite as suas limitações. Ele conhece o seu trabalho. Faz tudo de maneira calma e consciente. O verdadeiro servo, ele não quer controlar qualquer um, ele não quer controlar todas as coisas, ele não tenta fazer. O verdadeiro servo, ele não pode mudar ou consertar as pessoas. O servo, ele não consegue atingir as expectativas de muitas pessoas, de muita gente. O servo não fica preocupado com quem recebe o crédito daquilo que foi feito. O servo não pode ministrar na carne, ou totalmente sozinho. Para você ter um coração de servo, você precisa pensar como servo. Veja só o que diz em Números. Números está lá no Antigo Testamento. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Meu servo Caleb foi fiel, cumpriu tudo aquilo que foi determinado. Então ele vai ser recompensado. O servo recebe a recompensa de Deus. 12 espias entraram na terra prometida para investigar, para ver como era a terra. Mas só 2 servos foram fiéis. Só 2 servos entenderam qual era o propósito de Deus. Só 2 servos entenderam qual era a missão dada por Deus. No versículo inicial que nós lemos lá em Filipenses 2,5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para você ser servo, você tem que incrementar a forma de pensar, mudar as suas atitudes. Deus está interessado, muito mais interessado no que, por que fazemos determinadas coisas, do que como ou o que fazemos. As atitudes, as nossas atitudes, elas são mais importantes que as nossas realizações. Você não se revela por aquilo que você fala. Você se revela pelas suas atitudes. O servo não fica dizendo, eu sou servo. Não, ele não precisa dizer. As suas atitudes
vão revelar que você é um verdadeiro servo. Atitudes são mais importantes que realizações. O rei Amazias perdeu o favor de Deus porque ele fez o que era justo na presença do Senhor, mas não com sinceridade de coração. O servo, ele é abençoado pela sinceridade do seu coração. E o verdadeiro servo, ele serve ao Senhor com 5 atitudes na sua mente. O servo, eles focalizam os outros e não a si mesmo. Ele pensa nos outros, não pensa em si. Esta é a verdadeira forma de humildade. Não pensar pouco de nós mesmos, mas pensar pouco em nós mesmos. O apóstolo Paulo disse assim: pense sobre você do mesmo jeito que Jesus pensava em si. Isto é o que chamamos perder a vida, esquecer de nós mesmos, nos servir aos outros. Foi isso que Jesus fez. O servo sofredor fez isso. Quem leu o devocional de hoje? Quem leu o devocional de hoje? Eu falei sobre os servos, o servo sofredor. Quando nós paramos de nos centrar em nossas próprias necessidades, nós percebemos a necessidade dos outros. E nós estamos passando por essa fase. Outras pessoas estão passando necessidades de todas as ordens. Quando você parar de pensar em você, você vai pensar naquele que não tem uma casa para morar e você tem. Que não tem um colchão para se deitar e você tem. Que não tem um pão para comer e você tem. Nós temos sido muito egoístas. Pensando em nós mesmos, nós não estamos vendo a necessidade das outras pessoas. E aí nós não estamos sendo servos. Jesus esvaziou-se de si mesmo. E ele tomou a forma de servo. Qual foi a última vez que você se esvaziou em benefício de outros? Você não pode ser um servo se você está cheio de si mesmo. Só quando você se esquecer de você mesmo é que você vai fazer coisas que merecem ser lembradas. Felizmente, muitos dos nossos serviços, como servo,
é sempre para servir a nós mesmos. É sempre para levar vantagem em alguma coisa. Servimos para que as pessoas gostem de nós. Para que sejamos admirados. Ou para alcançar algum objetivo de interesse pessoal. Tive uma experiência essa semana sobre isso. E eu falei para uma pessoa: você precisa identificar o que é servo e o que é bajulador. O servo serve sem interesse próprio. Mas o bajulador tem sempre um interesse. O bajulador quer levar vantagem em alguma coisa. Ele está servindo com interesse. E isto é manipulação. Não são servos, são manipuladores. É isso que acontece quando você fica todo o tempo em que está pensando sobre você mesmo. E quão nobre e maravilhoso nós somos. E algumas pessoas tentam usar o serviço para fazer comércio com Deus. É aquele que fala para Deus: Deus, eu vou fazer alguma coisa para o Senhor. Se o Senhor fizer alguma coisa por mim. Deus não barganha. Verdadeiro servo não usa o Deus para seu propósito. Eles permitem que Deus o use para os seus propósitos, para os propósitos dele, para os propósitos de Deus. Nós não servimos para os nossos propósitos, nós não servimos para os nossos interesses, mas para o propósito de Deus. E hoje é muito raro a gente ver qualidade de desprendimento com uma fidelidade. De todas as pessoas que o apóstolo Paulo conhecia, Timóteo foi o único exemplo que ele apontou. Pensar como servo é difícil, porque nos desafia no problema básico da nossa vida, porque nós somos, por natureza, egoístas. Pensamos muito em nós mesmos. E isso é o problema, porque a humildade é um motivo de luta diária. E esta é uma lição, a humildade, que precisa ser reaprendida constantemente. A oportunidade de nós sermos servos, ela nos confronta dezenas de vezes todos os dias. Quando nós temos a chance de escolher
entre suprir a nossa necessidade ou as necessidades dos outros. O servo que tem um pão, ele reparte com o outro que não tem. Eu sei que essa palavra está tocando muitas pessoas, mas eu não vou deixar de falar e vou até o fim. Negar-se a si mesmo é o centro do serviço. Como é que você pode medir o coração do servo? Analisando o fato de como nós respondemos quando os outros nos tratam como servo. Como é que nós reagimos quando nos dão ordem, mandados, ou somos tratados como inferiores? Jesus disse no Evangelho de Mateus, disse assim, porque tem gente, quando recebe, tem sempre uma resposta na ponta da língua. Tem sempre que responder alguma coisa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 41. Se alguém levar vantagem justa sobre você, use a oportunidade para praticar a ação do servo. O servo, ele pensa como mordomo e não como dono. O servo se lembra que Deus é o dono de tudo. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o céu, louvor, oh glória. Tudo é dele, ele é o dono. O servo de Deus sabe disso. Na Bíblia diz que o mordomo era o servo de confiança que gerenciava uma determinada área. E o exemplo que tem na Bíblia é de José. José é o tipo do servo. Como prisioneiro no Egito. Primeiro, Potifar confiou seu lar a José. E José foi fiel até o fim, mesmo sendo tentado pela mulher de Potifar. Mesmo sabendo que poderia pagar como pagou, um preço alto na prisão. O carcereiro confiou a prisão a José. Faraó confiou o país inteiro a ele. Serviço e mordomia andam juntos. Desde que Deus espera que
que nós sejamos confiáveis nos dois, no serviço e na mordomia. A Bíblia diz assim: uma só coisa é requerida do servo, e esta é que sejam fiéis ao mestre. Como é que você está tratando os recursos que Deus confiou a você? Como é que você está tratando o que Deus confiou, colocou nas suas mãos? Para você se tornar um verdadeiro servo, você precisa clarear as suas ideias. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Deus está falando aqui sobre riquezas. Tem pessoas que têm trocado os interesses materiais, alcançar coisas materiais, riquezas, e têm esquecido do maior tesouro que Deus colocou na tua vida, que é a sua palavra, as suas promessas. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele não diz que você pode servir aos dois, mas você precisa fazer uma escolha. Viver para... Todo o seu tempo pertence a Deus. Não vai entender aqui que eu estou dizendo, então você não precisa trabalhar mais. Você vai ver na igreja direta. Não é isso. Não é isso. Você precisa saber administrar o seu tempo. Você precisa trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar. Porque na Bíblia está escrito ali, quem não trabalhar, não come. Amém? Mas você não deve usar esse tempo em detrimento do tempo que você tem que ter com Deus. Que muitos fazem ao contrário. Quando a gente fala, meu irmão, você não tem ido para reunião de comunhão? Eu já vi pessoas dizendo, e quem vai botar a comida lá em casa? O servo não tem uma fidelidade parcial. O dinheiro tem uma capacidade terrível, um potencial terrível para tirar Cristo da sua vida. Muita gente não serve a Deus por causa desse materialismo, mais do que outra coisa, outra razão. Ele diz assim, como eu acabei de falar, depois que alcançar meus objetivos financeiros, vou servir a Jesus. Ele acaba não alcançando o seu objetivo financeiro e não serve a Jesus. E naquele grande dia vão prestar conta a Deus. De quê? Do dinheiro? Não, do serviço.
Quem toma uma decisão dessa é uma decisão tola. Porque um dia ele vai lamentar por toda a sua vida. Quando Jesus é o seu mestre, o dinheiro é que te serve, e não você serve ao dinheiro. Mas se o dinheiro é o seu mestre, você se torna um escravo dele. Mas riqueza não é pecado, não. Riqueza não é pecado. Mas falhar para usar para a glória de Deus, isto sim é pecado. Ao tratar com as riquezas do mundo, quem vai confiar a vocês as verdadeiras riquezas que estão no céu? Como você administra o seu dinheiro, afeta o quanto Deus pode abençoar a sua vida. Deus vai te abençoar de uma maneira abundante. Quantos creem nisso? Para quê? Para você servir a outros. Para você servir. Quando Deus te abençoa, é para você ser abençoado e para abençoar outras pessoas. O verdadeiro servo, eles pensam sobre as suas responsabilidades, e não com o que os outros servos estão fazendo. Ele fica focado na missão dele, no que foi confiado a ele, não o que os outros estão fazendo. Porque em muitos lugares, em muitos ministérios, começam a ter disputas, achando que um está fazendo mais que o outro. Faça aquilo que Deus mandou você fazer e faça bem. Porque os verdadeiros servos não comparam as missões, não criticam, não competem com outro servo ou com o ministério. Porque estão ocupados, e muito ocupados fazendo a obra que Deus lhe deu a responsabilidade. Competição entre os servos de Deus é uma coisa ilógica. Porque estamos todos no mesmo time. O alvo é mostrar a bondade de Deus, não a nossa. Nós temos diferentes áreas de ação. Nós somos diferentes. Somos exclusivamente moldados. O apóstolo Paulo disse assim: não nos comparemos com os outros, como se um de nós fosse melhor ou pior. Temos muito mais coisas interessantes para fazer em nossa vida. Cada um de nós é original. Faça aquilo que Deus mandou fazer. Não pode haver inveja entre os servos. Quando você está ocupado servindo, você não tem tempo para criticar. E esse tempo que você está perdendo, criticando alguma coisa,
você deveria usar, porque o verdadeiro servo não reclama das injustiças, não fica melindrado, não fica ressentido com os que não estão servindo. Ele foca na missão dele. Ele apenas confia em Deus e continua servindo. Não é a nossa missão ficar avaliando os servos de outro mestre. A Bíblia diz assim: quem está criticando o servo dos outros? O Senhor é que determina o quanto o seu servo é bem-sucedido. Não é nossa tarefa ficar se defendendo de críticas. Tem pessoas que recebem crítica e quer dar logo a resposta para se defender. É Deus que vai te defender. Deixe que nosso mestre Jesus trata disso. Siga o exemplo de Moisés, que mostrou uma verdadeira humildade face à oposição, como também Neemias, cuja resposta às críticas foi simplesmente: meu trabalho é tão importante que não vou parar agora para estar com vocês. Neemias, quando estava trabalhando na reconstrução do muro, convidaram ele. E o que ele disse? Não vou parar o meu trabalho. Meu trabalho é muito importante. Servo, seu trabalho é muito importante. Não vou parar agora para estar com vocês. Não vou tirar a atenção da minha missão. Servo, se você serve verdadeiramente a Jesus, espere uma coisa: você vai ser criticado. Porque o mundo, e até mesmo gente da igreja, não entende os valores de Deus. Os próprios discípulos, eles criticaram um dos maiores e mais belos gestos de amor mostrado por Jesus. Maria pegou o que tinha de mais valor, um perfume muito caro, e o derramou sobre Jesus. E este gesto de Maria foi criticado pelos discípulos e chamado de desperdício. Seu serviço para Cristo nunca é um desperdício, apesar de que outras pessoas digam. Seu serviço não é um desperdício. Os servos verdadeiros baseiam sua identidade em Cristo. Eles se lembram que são incondicionalmente amados e aceitos pela graça. E assim eles não precisam estar mostrando o seu valor quando são amedrontados nas questões inferiores da vida. Porque muitos são inseguros para ser servo. Porque tem medo das suas fraquezas, tem medo que as suas inseguranças sejam descobertas. E assim se esconde.
com muita pretensão e orgulho. Um dos exemplos mais profundos do servir, baseado numa autoimagem segura, é Jesus Cristo lavando os pés dos seus discípulos. Lavar os pés, naquela época, era equivalente a hoje, a um engraxate, um trabalho sem status. Naquela época, quando chegavam na casa dos judeus, o servo vinha e lavava os pés, porque vinha empoeirado do deserto. Em todas as casas eram assim. Jesus lavou os pés dos discípulos. Porque Jesus era o servo verdadeiro. Mas Jesus sabia. Jesus sabia quem era. E de modo nenhum o ameaçou ou o incomodou quando ele fez. A Bíblia diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Se você quer ser um servo, posicione sua identidade em Cristo. Porque somente as pessoas seguras podem servir com lealdade. Quanto mais inseguro você for, mais você quer que os outros te sigam. E mais você vai querer a aprovação deles. Por outro lado, quando você baseia o seu valor, a sua identidade na sua relação com Cristo, você se liberta da expectativa dos outros. Você se torna livre para servir. Verdadeiro servo, eles não precisam colocar placas, troféus em seus muros para dar validade ao seu trabalho. Não existe. Não insista em ser tratado pelos seus títulos e não fique se vestindo com roupagem de superioridade. Porque status, símbolos de importância, são desnecessárias e nunca vai medir seu trabalho pelas suas conquistas. Paulo mesmo disse assim: você pode se vangloriar, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. Se você fica buscando a aprovação de homem, nada vale para você. Que a sua aprovação é pelo Senhor. Tiago, irmão de Jesus, ele teve chance em sua vida de usar as suas conexões. Ele teve as credenciais de ter crescido com Jesus como teu irmão. Mas ainda assim, na introdução da carta, da sua carta, ele se refere a si mesmo como um servo
de Deus e do Senhor. Em nenhum momento ele utilizou, eu sou irmão de Jesus. Quanto mais íntimo você se torna de Jesus, menos você precisa provar, se promover a si mesmo. Pensam no ministério como uma oportunidade e não como uma obrigação. O verdadeiro servo adora ajudar as pessoas, adora suprir a necessidade, adora cumprir o seu ministério. Ele serve ao Senhor com alegria. E por que ele serve com alegria? Porque ele ama o Senhor. Ele é agradecido pela sua graça. Ele sabe que o serviço é a forma do mais alto nível da vida. E Deus tem promessa de recompensa. O Pai honrará e recompensará todos os que me servem, disse Jesus. E o apóstolo Paulo acrescenta: ele não se esquece como vocês trabalham duro para ele e como mostrar o seu amor por ele, por cuidar de outros cristãos. Imagine só o que aconteceria se apenas 10% dos cristãos no mundo levasse a sério sua responsabilidade de ser um servo verdadeiro. Imagina as coisas boas que poderiam ser feitas. Falo em 10% só. E você queria estar nesses 10%. As únicas pessoas que são realmente felizes são aquelas que aprendem a servir. Como está seu coração? Se você ainda não tem esse coração de servo, peça a Deus hoje um coração de servo. Peça a Deus um coração igual ao de Jesus. Olhe para dentro de você. Se tu olhar, Senhor, Para dentro de mim. para dentro de mim, Nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho. Mas um desejo eu tenho De ser transformado. ser transformado, cumprir todo o teu querer, dar um coração igual ao Dá-me esse coração, Pai. Eu quero ser hoje, Pai, um servo fiel, Pai. Mude o meu coração hoje. Se tu olhar, Senhor, Olhe para dentro de cada um aqui, Pai. e nada, Olhe o coração de cada um hoje, Pai. Se só não encontrar um coração de servo, Pai, arranque esse coração, Pai, e coloque um novo coração, Pai. Transforme a vida. de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir
amar o meu irmão. A olhar com os teus olhos, perdoar o teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, Jesus. Não se esqueça das características do verdadeiro servo de Deus. O verdadeiro servo de Deus tem o coração de servo. O verdadeiro servo está à disposição para servir. O verdadeiro servo presta atenção na necessidade dos outros. O verdadeiro servo faz o melhor que pode com o que tem nas mãos. O verdadeiro servo faz qualquer tarefa com a mesma dedicação. Coração de servo. E que Deus te abençoe. E sirva de todo o coração. Porque aquele que não serve, não serve. Deus abençoe você e dê uma semana de paz. Queria chamar aqui a irmã, aleluia, glória a Deus. Eu queria chamar o pastor Reinaldo. Queria chamar a pastora. Dá um microfone para a pastora, para o pastor. Fez aniversário, eu vi, nem convidou o pastor aqui, não foi? Eu vi bolo, eu vi tudo. Mas esqueceram do pastor, esqueceram de mim, viu? Esqueceram de mim. Esqueceram de mim, viu, pastor? Cortaram o bolo lá, Eu só vendo. Está pensando que eu não estava vendo, acompanhando? Está acompanhando tudo ali. O pastor esteve lá? O pastor não teve. Mas vocês fizeram uma montagem numa foto do pastor e da pastora lá no aniversário, né? Amém. Mas Deus te abençoe. Viu, minha amada? Nós te amamos muito, viu? A igreja te ama você, viu? Essa tua risada é inconfundível, viu? Deus te abençoe. Pastora, a senhora que vai orar por ele. Amém. Eu convido a igreja do Senhor a se pôr de pé. Vamos estender nossas mãos santas, né? E abençoá-las. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aqui está, meu Pai, a tua serva, Pai, escolhida, a tua serva. Pai, em nome de Jesus, tem uma igreja na terra, Senhor, que está, Senhor, de pé para abençoá-la. Mas a bênção maior o Senhor já deu. Antes dela entrar no ventre da mãe dela, meu Senhor, o Senhor já deu, Pai, as promessas que o Senhor fez para ela. O Senhor é fiel para cumprir, meu Deus.
E como foi dito através da palavra, meu Deus, é ser serva fiel. Amém. Porque o Senhor está com os olhos, meu Pai, sobre a terra e sobre a vida de Jusinéia. Por isso essa amada igreja do Senhor, Pai, profetiza saúde, paz, prosperidade. Amém. Em todas as áreas, meu Senhor. A vida sentimental, emocional, financeira, espiritual. Amém. Deus, nesta hora, Pai, que o Senhor se agrade, Pai, de cada um de nós, que levantamos a nossa mão, Senhor, para abençoar a tua filha na face da terra. E que não seja só Jusinéia a receber, e sim também a sua família. Pai, mas nós queremos dizer ao Senhor, nesta hora, nesse dia que se chama hoje, que Jusinéia, ela é um presente de Deus, do Senhor, dado para nós. Como o nosso pastor falou aqui, Senhor, essa risada é inconfundível, porque o que o Senhor dá a cada um de nós é nosso. E o Senhor sabe, meu Pai, cada um com seu jeito, cada um, meu Pai, com seu sorriso. Amém. O Senhor aqui falou nesta manhã, meu Senhor, não somos o que falamos, mas sim o que nós fazemos, são as nossas atitudes, são as nossas ações. Por isso, Pai, que ela receba, Pai, de nós, porque o Senhor já abençoou. Receba a bênção do Senhor para todo sempre, Pai. A igreja reunida na terra, Senhor, pede ao Senhor que continue fortalecendo a tua serva, porque o Senhor é o provedor da tua serva, é o Senhor que cuida dela. Mas nós te pedimos, Senhor, livra ela de todos os males. Tome perverso, sanguinário, sanguinolento, salteador, das enfermidades, meu Senhor. Mas se a tua filha passar por algum vale, o Senhor estará com ela. Amém. É o Senhor que a sustenta. É o Senhor que a cada dia levanta a tua filha pela mão direita. Por isso, nesta hora, Pai, nós clamamos ao Senhor, Pai. Ser com ela em todas as áreas, Pai. Fala ao coração, meu Senhor. O Senhor que sonda mente e coração. O que ela tem te pedido, meu Senhor, está diante de ti. Porque nós não sabemos, mas o Senhor, meu Pai, que sabe de todas as coisas, que está aqui através do teu Santo Espírito, meu Pai, é com ela. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Ministra. Alô. Igreja, mais uma vez, bom dia, paz seja com todo, paz e graça, amém? Creio que todos estão saindo daqui superalimentados, amém? Levantemos as nossas mãos aos céus e vamos, levanta os dois filhos, vamos lá, levanta, isso, acostuma logo desde já, né? Porque quando você crescer não vai errar, e o pai não vai se zangar comigo nem a mãe, mas bote a mão para cima, isso, e que a graça de Deus Pai, e a graça e a comunhão de Deus Filho, e a doce consolação do Santo Espírito de Deus, fique com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Ide em paz, e o anjo do Senhor vos acompanhe. E a igreja que concorda diz